E outro parâmetro importante também é manter as partes desnecessárias do corpo do paciente fora do feixe de raio-x. Então, olha só que interessante essa imagem. A gente observa a representação aqui do paciente e essas outras elipses, né, aqui ao lado representam os membros superiores, tá? Então, essa é uma imagem retirada aí também da ICRP 117. E olha só que interessante, a gente observa que o tubo de raio-x, né, aqui são incidências em oblíqua, né, a gente sabe que a dose já está maior, porque, né, a fonte está mais próxima e também está atravessando a anatomia, uma anatomia maior desse paciente, né, do que se tivesse totalmente perpendicular. Além disso, né, essa angulação está ocasionando a exposição de um dos membros superiores desse paciente. Ó. Se você observar, vamos colocar aqui o braço dele, né, a região do braço está dentro do feixe primário. E o resultado, a gente já consegue, né, prever que é um efeito imediato, né, uma lesão determinística aí da radiação ionizante, tá? Tudo porque foi adicionado tecido no caminho do feixe de radiação, né? Então aqui está dando exemplo de um braço, né, falando especificamente de um caso, e isso pode ocasionar aí numa lesão severa para esse paciente, sendo que ele poderia ser posicionado de forma a inverter a posição do paciente, elevar os membros superiores, né? Então, isso, claro, é uma responsabilidade do médico, da equipe médica, enfermagem também no posicionamento, mas lembrem-se que nem sempre esses profissionais, médicos e enfermeiros, recebem treinamento quando se trata de proteção radiológica. Por isso, cabe o tecnólogo, que é o especialista em radiação ali dentro da sala, junto com o físico, ter essa visão crítica, tá? Ainda falando sobre fatores técnicos, né? Sempre importante lembrar que a gente vai falar dos modos aí de fluoroscopia, por exemplo, a pulsada e com taxa de pulso baixa, né? A gente vai falar dela, né, de forma que sucinta, mas mais à frente a gente retoma, né? Então, sempre que possível, optem, né, pela fluoroscopia pulsada, né, porque ela tem a menor frequência de pulso, né? A gente pode repetir vários pulsos, mas o tempo de exposição, o tempo de disparo do feixe é menor, né? Porque a gente está fazendo algo ali intermitente, liga e desliga. Então, o tempo de exposição acaba sendo menor. Independente de qual técnica você está usando, a perpendicular ou oblíqua. Sobre a colimação, é extremamente importante lembrar, né? Então, aqui nós temos a imagem A e a imagem B. A colimação, né, para quem não lembra, é a delimitação do campo do raio-x, né, da área de irradiação ali do procedimento. Então, quando eu vou irradiar um paciente, eu consigo delimitar por meio de sistemas, né, de materiais de alta, média densidade, chumbo, alumínio, mas principalmente chumbo, né? A gente consegue delimitar aquela região que vai ser irradiada. A vantagem da gente delimitar ou colimar a região é que a gente melhora a qualidade da imagem. Então, a gente pode observar aqui na imagem A e a imagem B. Então, são duas imagens da mesma região anatômica. Em qual dessas imagens você consegue ver melhor as estruturas dentro aí do retângulo marcado em preto? A imagem A, né? Então, a gente consegue ver corpos vertebrais, né, de forma bem mais nítida do que na imagem B. Exatamente porque a colimação está presente. Então, a gente observa todo esse círculo, mas não é toda essa área que está sendo exposta. Então, essa mancha cinza aqui representa uma lâmina, né, parte do colimador, impedindo que a radiação exponha o paciente nessa área. Tá? Então, colimar é bem importante, não só porque melhora a qualidade na imagem, mas também reduz a dose do paciente, e se reduz a dose do paciente, reduz a dose do operador também. Tá? Em fluoroscopia, é importante lembrar que os colimadores devem ser abertos de forma gradativa, tá? Então, você não deixa o campo totalmente aberto e vai fechando. É o contrário, né? Você vai abrindo aos poucos, porque enquanto você está abrindo, se é um sistema antigo, ele está expondo o paciente. Aqui a gente fala um pouco mais sobre a colimação, né? Existe um recurso que chama colimação virtual, tá? Na colimação virtual, eles usam como base a última imagem, né, mantida. Então, a última imagem que foi obtida na fluoroscopia do paciente, designada pela sigla LIH, né, Last Image Hold, ou seja, a última imagem mantida, segurada, vamos pensar assim. Então, por meio dessa última imagem, como se fosse uma fotografia da última posição do paciente, eles já começam a delimitar, por meio dessa linha branca aqui, né, eles começam a delimitar onde estará a colimação.
E aí, quando a gente voltar a disparar o feixe, essa área que foi previamente delimitada pela colimação virtual é a área que já vai estar colimada. Então, o que acontece é que essa colimação virtual, ela acaba por reduzir a dose do paciente, né? Já que ela já colima a região a ser estudada antes mesmo dessa região ser exposta novamente. Então, usando recursos tecnológicos interessantes aí. Além disso, né, nós temos aí também aqui a imagem A e a imagem B. Então, a gente consegue observar na imagem A aí a colimação virtual sendo utilizada, né? Então, pegou a última imagem segurada, né, a última imagem mantida, a LIH, e por meio dessa última imagem mantida, já fizeram aí, previamente a colimação do que seria da estrutura que deveria estar dentro do campo de irradiação. E a imagem B a gente já consegue visualizar aí, de fato, a imagem, né, a anatomia sendo exposta, mas a colimação já previamente definida. Imagina se eu tivesse primeiro que expor tudo isso novamente para ir ajustando os colimadores, né? Então, eu estaria entregando dose ao paciente. E aqui não, a gente está colimando com base numa imagem congelada, a última imagem que foi obtida. Ou seja, permitindo que o operador, né, reposicione as lâminas do colimador sem submeter o paciente à dose de radiação adicional durante esse ajuste. E aqui dois exemplos de colimação. Então, nesse primeiro exemplo, a gente tem uma menina de 12 anos que nasceu com o antebraço nível, com os ossos da região do antebraço desnivelados, né, de forma maior, mas de forma desproporcional, tá? E aí o cirurgião ortopédico fez, então, a fusão da placa, né, da linha epifisária, que é a linha do crescimento, na região distal do rádio, tá? Isso por meio de um procedimento de fluoroscopia. A dose de pele, né, no paciente em questão, na paciente em questão, né, tem que ser dentro da região anatômica questionada, né, em questão, que é a região do punho, tá? Então, essa linha vermelha está representando o que deveria de fato ser colimado, tá? E aqui a gente observa, por meio desse círculo, que a colimação está bem aberta, porque a gente está colimando, abrindo, né, expondo outras regiões que não seriam necessárias, né? Bastava colimar essa região aqui de interesse, tá? Então, o ponto é que, por que a colimação reduz a dose, sendo que ela não muda nada nos parâmetros de KV e MAS? De fato, a colimação ela não muda, né, os parâmetros de exposição, mas ela muda a quantidade de radiação que está sendo emitida em tecidos que não deveriam ser expostos e também reduz a quantidade de radiação espalhada, por isso que ela reduz a dose. Quando bem aplicada, a colimação pode reduzir a dose por meio desses parâmetros, tá? E aqui nessa imagem também a gente consegue observar as mãos, né, do cirurgião, né, que se tivesse a colimação aplicada aí, olha só, a gente teria uma região bem pequena sendo exposta. E aqui a colimação totalmente aberta, a gente está expondo a mão todinha aí do cirurgião. E aqui também a gente observa o mesmo princípio. Consegue identificar a estrutura anatômica e onde está o cirurgião nessa imagem? Então, a gente observa, né, de novo, a área em vermelho define o que deveria ser colimado e a área circular representa toda a área que está sendo exposta. Então, aqui a ideia era fazer, né, uma imagem colimada da região de interesse, né, aqui na região pélvica, né, é uma criança, né. A falta dessa colimação, né, delimitada em vermelho, né, aqui o vermelho, lembrando que é o que deveria ter sido feito. Então, já que essa colimação vermelha ela não foi aplicada, ela foi totalmente deixada aberta, né, o campo de radiação, a gente consegue observar, né, que além de perder a qualidade da imagem, como nós vimos aqui em estudos anteriores, né, colimação aberta, né, eu tenho mais dispersão de radiação e por isso eu tenho uma redução da qualidade. Além disso, né, além de ter essa redução da qualidade, a gente percebe também que as mãos, né, do médico que está fazendo ali, ó, o operador nesse caso, o médico que está fazendo o procedimento, está dentro aí do feixe primário, sendo exposto de forma desnecessária, porque se estivesse aí com a colimação, a gente conseguiria reduzir essa área de exposição. Bom, outra técnica importante é a magnificação, tá? Então, só use a magnificação quando ela realmente for essencial. Então, a gente sabe que o princípio da magnificação, né, é aproximar o paciente. Sempre que a gente quer magnificar algo na radiografia, a gente aproxima o paciente, a estrutura anatômica, do tubo de raio-x. É o que a gente faz, por exemplo, na mamografia magnificada.
tá? É muito comum. A gente coloca uma rampa ou uma torre de magnificação, a plataforma de magnificação que vai aproximar a anatomia da mama do tubo de raio-x e afastar do receptor. Esse é o princípio de magnificação. Na fluoroscopia ele é o mesmo. Se eu aproximar o paciente do meu tubo de raio-x, eu vou ter a magnificação da imagem. Entretanto, né, como a gente pode ver aqui, ó, 3 imagens, a magnificação maior foi obtida na terceira, que é o paciente próximo do tubo. Porém, a gente tem, nesse esquema de magnificação, a gente tem um distanciamento do paciente do receptor de imagem. Então, o que acontece é que a dose também vai ser maior. A dose na entrada da pele vai ser maior e também a dose, a quantidade de radiação necessária para chegar no receptor de imagem vai ser maior, porque muita radiação vai se dispersar aqui nesse caminho. Por isso que é importante deixar bem próximo o receptor de imagem e só magnificar realmente quando for essencial, tá? Lembrando que nessa representação, SEE representa a entrada, a exposição na entrada da pele. Seria o equivalente aí, né, fazendo as conversões, o equivalente à dose de entrada na pele. Então, a dose de entrada na pele é muito maior quando eu coloco aí, de novo, lembrando, o tubo de raio-x perto demais do paciente. Aqui no Brasil, isso seria autorizado, a gente pode ter a distância do tubo até a entrada de pele até de 38 centímetros, como eu já mencionei, mas lembrando que isso é a distância permitida. A gente, né, dependendo da técnica, do recurso tecnológico que a gente quer obter, a gente pode ajustar isso, sempre respeitando a norma, claro. Bom, e também alguns fatores técnicos que a gente pode usar para melhorar a aquisição da imagem, já foram mencionados nessa aula, que é a Last Image Hold, que é a última imagem mantida, tá? Então, é uma vantagem porque é como se fosse uma fotografia da última exposição. O médico pode ficar olhando para ela por um tempo que for necessário, porque a imagem já está congelada, o paciente não está sendo mais exposto, tá? Quando ele retomar a exposição, ele volta, né? Depois ele planejar, resolver o que ele precisa, né? A conduta dele, ele pode voltar a expor o paciente, né? Mas durante todo esse processo ele estava olhando ali uma imagem que já tinha sido obtida. Por isso o paciente não estava sendo exposto, né? Então, quando a gente tem essa técnica, né, quando o equipamento tem esse recurso de fixar a última imagem, né, manter a última imagem na tela, a gente tem a redução aí de um fator significativo, né? A dose de radiação para o paciente cai aí para o fator de 1/10 de toda a dose que ele iria receber se o sistema não tem esse recurso. Então, ter o recurso LEH, a última imagem mantida, reduz de forma exponencial, assim, significativa a dose desse paciente, tá? Lembrando que se a gente usar essa imagem, né, para demonstrar, né, o achado que o médico precisa ver, a gente não precisa ficar fazendo imagens adicionais, né, ali para fazer um planejamento. A gente usa aquela imagem e depois acaba expondo novamente somente quando necessário, tá? E lembrando que se eu ficasse o tempo todo expondo, né, o equipamento que não tem o Last Image Hold, ele vai usar a técnica de radiografia e fica expondo toda hora o paciente, né, quando você precisa de ver a estrutura anatômica, você fica expondo ele. Então, é por isso que a dose aí aumenta 10 vezes quando eu não tenho a técnica Last Hold Image. Por isso também é importante lembrar de minimizar o tempo em fluoroscopia, tá? A melhor forma de minimizar o tempo, além de planejar bem, né, toda a questão da capacidade do profissional, é usar esse recurso da última imagem mantida. E também a gente lembrar que existe a fluoroscopia padrão e a pulsada, né? Então, antigamente a gente usava aí 30 frames por segundo, né? Então, em um segundo ia registrar ali 30 imagens, vamos pensar assim. Hoje, na fluoroscopia pulsada, né? Não a padrão, mas a pulsada, a gente tem captura de 4 frames por segundo. Também permite uma imagem, a imagem vai ter mais ruído, é mais granulada, mas permite fazer a intervenção, a radiologia intervencionista, o método fluoroscópico, da mesma forma, né? E reduz a dose. Ao invés de 30 exposições, eu fiz 4, tá? Então, o número de pulsos também está relacionado ao tempo de fluoroscopia, tá? Então, se em um segundo eu fiz 4 pulsos, 4 imagens, né, 4 frames, perdão, ao invés de 30, com certeza eu estou reduzindo o tempo e a dose de exposição desse paciente.
E lembrar sempre de fazer disparos curtos, né? Nunca fazer um disparo longo que fique expondo o paciente. Hoje a gente também já tem recursos que proíbem isso. Tá? E também uma forma de reduzir o tempo é usando a técnica chamada roadmap. O roadmap é uma técnica que permite que, né, por meio de ferramentas de subtração e também da última imagem mantida, ela vai criar uma possível imagem, uma imagem falsa do vaso ou da estrutura que está sendo estudada, principalmente dos vasos, né? Exatamente para antecipar qual é o caminho que o médico vai seguir, sendo que ele não está expondo o paciente. É o próprio sistema que já fez uma pré-captura e traçou ali o caminho do vaso. Então acaba otimizando, né? O médico está vendo um vaso que, na verdade, é uma imagem falsa, mas que foi criada com base na anatomia do paciente. Então é como se fosse uma imagem congelada aí, para evitar que o médico fique expondo a cada segundo o paciente para fazer uma intervenção, por exemplo, com catéter. E já na parte final aqui dos fatores técnicos, lembrar que quando a gente ainda fala aí de fluoroscopia pulsada ou padrão, né, a gente tem que lembrar que na fluoroscopia pulsada, né, o feixe de raio-x ele é iniciado e interrompido, por isso que é chamado de pulso. Então, essa imagem, esse gráfico, né, que relaciona a dose com o tempo, ele mostra as duas formas de fluoroscopia. A fluoroscopia contínua, representada por essa barra horizontal, e a fluoroscopia pulsada, representada por essa barra vertical. Então, cada barra dessa, né, é a representação de que a radiação está sendo emitida, e a ausência da barra significa que não tem radiação sendo emitida. Aqui a radiação foi emitida novamente, aqui ela foi interrompida, e aqui ela foi emitida novamente. Isso é fluoroscopia pulsada, tá? Nesse caso, eu tenho 3 pulsos e resulta em 3 imagens, tá? Então, eu tive 3 imagens durante esse período, enquanto que na fluoroscopia contínua, esse tempo todinho eu expus o meu paciente. Eu obtive várias imagens, vários frames, mas eu expus meu paciente de forma ininterrupta, né? Então, por muito tempo eu fiz exposição. É a relação que eu mostro aqui para vocês. Aqui foram 30 frames por segundo, vamos pensar que foram 30 pulsos, e aqui foram 4, né? Então, 30 pulsos para eu ter uma imagem como essa, né, ao todo, e 4 me permite uma imagem como essa. A imagem com 4 frames é muito aceitável, né, e a dose é bem menor. Então, lembrando que a maioria dos fluoroscópicos, né, o operador pode selecionar a taxa de pulso de forma que esteja no valor de 1 até 30 pulsos por segundo. Então, ainda a gente consegue chegar em 30 pulsos por segundo, tá? Mas aí o operador vai escolher, ele pode fazer com menos pulsos por segundo. E lembrar que a largura desse pulso aqui, ó, quanto mais largo esse pulso for, significa que por mais tempo eu expus o paciente para obter aqueles frames, aqueles quadros, aquelas imagens, tá? E para a criança, por exemplo, a gente tem que fazer esse pulso bem curtinho, porque a criança se movimenta mais, né? Movimentos gerais, e o adulto ele consegue ali segurar por mais tempo, dependendo do procedimento, né? Se ele estiver consciente. Então, a gente pode fazer uma exposição um pouco maior. Bom, sobre o monitoramento de dose do paciente, o penúltimo fator, é extremamente importante que os equipamentos forneçam o relatório de dose que o paciente recebeu ao longo dos procedimentos, tá? Mas é importante lembrar que isso aqui é para acompanhamento e para registro, né, nos prontuários médicos, para que no próximo procedimento intervencionista, o médico que vai fazer a outra intervenção, fluoroscopia, ele tenha acesso ao prontuário do paciente e veja qual foi a última vez, qual foi a última dose que ele fez aí, que ele obteve em radiologia intervencionista, fluoroscopia, tá? Então é um controle médico. O paciente ele não vai entender tudo isso aqui, né? Mas é importante que ele tenha o direito de ter esse relatório, tá? Os fabricantes de equipamento devem desenvolver sistemas exatamente para indicar esses parâmetros, né? O PKA, a dose de entrada de pele, produto que queima área, né? E é também interessante que a equipe médica, né, e quem vai adquirir a máquina, né, o gestor do serviço, o médico radiologista, também insista para que esse recurso seja disponível. E por fim, lembrar que fatores como KV e MAS também têm impacto, né? Então, voltando àquela imagem lá dos pulsos, a gente tem aqui 25 frames por segundo e aqui 12,5 frames por segundo, né? Então, é só uma representação, aqui não tem todos os 25, né? Mas a gente observa que quando nós temos esse pico alto, a gente tem a exposição ao raio-x, o raio-x está ligado, e quando a gente tem essa baixa aqui, significa que o raio-x está desligado. Então, aqui foram obtidas 20
Cada pico desse representa um pulso, então aqui foram 25 pulsos, né? Se a imagem continuasse, a gente conseguiria contar todos. E aqui teve menos pulso, né? Metade aí, vamos pensar assim, né? De forma aí direta. Então, dependendo do procedimento, claro que é bem melhor que a gente diminua o número de pulsos, se é possível, né? Então, como a imagem que eu mostrei para vocês, se eu consigo fazer o mesmo diagnóstico com 4 pulsos, 4 exposições, vamos pensar assim, 4 frames, por que eu vou fazer ela com 30, né? Só está aumentando a dose do paciente e da equipe também, tá? E lembrar que a corrente do tubo, né, se ela for aumentada, né, a gente tem que tomar cuidado para não deixar muito largo esse pico, né? Se esse pico aqui ficar largo, né, ficar um platô ainda mais largo, isso significa que o tempo de duração do pulso foi longo, ou seja, o tempo de exposição, o tempo que o feixe de raio-x estava ligado foi longo. Então, essa curva aqui, essa representação não pode ser muito larga, tá? A largura desse pulso também impacta na dose, porque a largura do pulso é o tempo no qual o paciente foi exposto, tá? E também, se for uma largura muito grande, como a gente mencionou, se for uma largura de pulso de 10 milissegundos para uma criança, não vai adiantar, a gente vai ter imagens com borrosidade. Então, esses pulsos têm que ser bem curtos, né? Dependendo do paciente. Para criança, para adulto, temos referenciais diferentes.